Alô, tudo bem com vocês? Passei aqui para fazer um vídeo rapidinho. É um vídeo interno aqui para os nossos irmãos, né, que fazem parte da Beit Shemulah, para esclarecer alguns fatos que a gente tem observado diariamente nas redes sociais. E as pessoas acabam sendo influenciadas porque realmente são assuntos interessantes que chamam a atenção, porém esses temas eles precisam ser melhor avaliados. Vamos lá. Existe muita propaganda sobre a reconstrução ou a construção, na verdade, do terceiro templo. Existe em Israel um grupo chamado Instituto do Templo. E eles dizem que estão arrecadando os fundos para reconstruir o antigo templo em Jerusalém. Em primeiro lugar, isso não vai acontecer, porque o terceiro templo já foi reconstruído por Esdras. O quarto templo foi o de Herodes. Então, se fosse acontecer, seria o quinto. Em Apocalipse 21, ali Yeshua é bem claro ao dizer a João que não foi visto, que não tem nenhum templo, porque o templo é o próprio Senhor. Outro detalhe, o templo, o Mishkan, o tabernáculo, foi construído para abrigar o sacerdócio araônico dos levitas. Nós não estamos mais sobre esse sacerdócio, nós estamos sobre o sacerdócio de Melquisedeque. E Yeshua é o nosso sumo sacerdote segundo esta ordem. Então reconstruir um santuário, um templo, né, um tabernáculo de um ministério que não existe mais, não faz sentido. Sempre tem nas redes sociais rabinos falando que o Messias está chegando, que o Messias está por aí, que o Messias já chegou. Esse Messias não é Yeshua. Esse Messias é o que o judaísmo espera receber. Um líder que vai sair do meio deles, né, para se colocar como Messias, como um redentor. Então nós temos que ter um pouco de cuidado com relação a isso. Então, primeira coisa, não haverá um terceiro templo, porque o terceiro templo já aconteceu. Não haverá reconstrução, não existem profecias por isso. Talvez alguém cite Ezequiel. Ezequiel, aquilo ali é totalmente simbólico, é profético e simbólico. Tá? Outro detalhe, é importante nós frisarmos nesse sentido. Mais uma coisa que também eu tenho visto as pessoas falarem, né? E eu fico às vezes assim preocupado porque as pessoas elas se induzem muito por esses YouTubers. Esse pessoal da internet, esses YouTubers que surgiram aí, inclusive nós temos até alguns brasileiros famosos. Um é arqueólogo, tem uma brasileira que está em Israel. E eles têm ganhado muito dinheiro com like. Pra você ter uma ideia, a média de um youtuber, no padrão desse pessoal, é em torno de 20 a 25 mil reais por mês que eles recebem. Então realmente é uma coisa interessante. Então eles têm que ter novidades. Então vamos lá. Agora, recentemente, estão falando que está chegando em Israel, vindo dos Estados Unidos, uma novilha vermelha. E a novilha vermelha é sinal que o terceiro templo vai ser reconstruído. Como já disse, não vai ser reconstruído. Segundo, para que serve a novilha vermelha? A novilha vermelha só servia para uma coisa. No sacerdócio araônico, ela era sacrificada, ela era queimada até cinzas. As suas cinzas eram colocadas em uma água e essa água servia para purificar as pessoas que tocavam em cadáver. Quando um sacerdote tocava no cadáver, ele tinha que se purificar com aquela água para poder entrar no templo. Quando uma pessoa ia levar uma oferta e tinha tocado um cadáver, ele tinha que se purificar com aquela água. Era só para isso. E eles fazem tanta alusão e são tantos likes, eu vejo as pessoas todas entusiasmadas. Gente, tem muito mais coisa para nós nos entusiasmarmos. Tem muito mais coisa para nós buscarmos do que ir atrás de pessoas que não tem laços espirituais com a Torá, não tem laços espirituais com Tanar, nem com Brit Hadashah, enfim, com a Bíblia. A Aline sequer serve ou reconhece Yeshua como Messias.
O nosso outro irmão, adventista, Rodrigo, é um excelente arqueólogo, mas ele pertence a um movimento religioso que tem dificuldades para interpretar as profecias. Sem sombra de dúvidas, estão muito adiante dos demais evangélicos, mas ainda precisam avançar muito. São pessoas de alta capacidade, pessoas inteligentíssimas, pessoas que têm uma facilidade de comunicação, só que só falta uma coisa: falar a verdade. Para fazer vídeos fantasiosos, na minha opinião, é melhor não fazer. Há uns tempos atrás, inclusive eu até coloquei essas fotografias dos Bolanes do Mar Morto quando estive lá, né? Teve um pastor aí, o Lamartine, fez um auê, porque os Bolaners é um sinal que está acontecendo, da volta de Jesus. Os Bolaners são água doce, onde tem água salgada. Não tem nada disso. Está aparecendo peixe no Mar Morto, e o profeta Ezequiel diz que o Mar Morto vai ter vida e vai ter peixe. Aqueles peixes e aquelas águas que estão nesses Bolaners são oriundos das enchentes. Quando dá época de chuva em Israel, os rios secos e os rios que têm peixe se entrelaçam e vão em sentido ao Mar Morto. Nos buracos onde estão os Bolaners, enche de água e fica com peixe. E quando entra no Mar Morto, durante algum tempo, alguns minutos, os peixes sobrevivem, depois morrem. Então não é a realidade, não é esse, o caminho não é por aí. Por isso que eu estou passando esse vídeo para você, não para condenar e criticar ninguém, só para te alertar. Esses youtubers, eles não estão interessados em levar a verdade a você. Eles estão preocupados unicamente em ganhar like. Pense bem, reflita. Você pode pesquisar se tiver dúvida, se achar que eu estou incorreto. Pesquise, veja. Com relação à questão dos templos, nós já estudamos lá na congregação. Se você tem dúvida, a gente estuda de novo. O primeiro tabernáculo Moisés instituiu. Até aí não tem dúvida. O segundo, Salomão construiu o templo. O terceiro, Esdras. O quarto, Herodes. Se fosse ter um outro templo, seria o quinto. Só que esse sistema sacerdotal não existe mais. O sacerdócio araônico acabou. Nós estamos sob o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Esse é o recado que eu queria deixar para você. Que o Eterno visite vocês nessa hora, alertando, abrindo seus olhos para não serem seduzidos, né, por informações desencontradas, por informações tendenciosas ou por informações que só têm um interesse: se promover às custas de vocês. Shalom, shalom.